Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma Hipnolive, a primeira Hipnolive dessa semana, nessa segunda-feira. Que dia que é hoje, Fá? Hoje é dia 9. Dia 9 já. Dia 9 de abril de 2018, iniciando aqui mais uma Hipnolive, encontro marcado. Eu deixo aqui a Fabiana com o seu jeitinho, dar uma boa noite para você que está assistindo já essa Hipnolive. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite para você mais uma vez. E o Matheus é o primeiro a aparecer, hein? Matheus dando boa noite aqui. Medalha de ouro para o Matheus, medalha de prata para a Luana. A Luana já está curtindo. Já. Mas a Luana, ela chegou um pouquinho depois que ela estava compartilhando, curtindo, enfim, ela já está lá também dando um show, os dois, né? Sempre conosco aqui. Boa noite, Luana. Boa noite, Matheus. Ciúmes é um comportamento destrutivo? Perguntou o Matheus. Depende. O ciúmes é um sentimento natural. Agora, quando ele se torna um comportamento, ele pode se tornar destrutivo, sim. Tá ok? Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que depois que eu tinha já escolhido com a Fabiana, esse assunto, eu falei, nossa, que assunto pesado para começar a segunda-feira. Beleza, já pego o pesado, depois pego o mais leve, já livro o pesado logo de cara no início da semana, né? Verdade. E depois pego o assunto mais leve daqui para frente, porque é muito importante que a gente vai falar hoje. Né? A gente está saindo um pouquinho daquele eixo PNL e hipnose, e a gente vai falar de pensamentos suicidas, né? Enquanto isso, a Fabiana, ela está compartilhando... Já acabei. Aliás, ela estava compartilhando, você deve ter ouvido aí no fundo, ela dizendo já acabei, quer dizer, está muito adiantado. Então você que está aí no perfil da Fabiana Max, ou no perfil da Luana, acho que a Luana já deve ter compartilhado, ou no grupo Mentes Vencedoras, vem pra cá, a Fabiana deixou aí no grupo Mentes Vencedoras e no perfil dela um link, clica aí, ó, plim, vem pra cá interagir conosco, vem aqui bater um papo, fazer perguntas, enfim... Sugerir temas, vem participar conosco. De repente você pode ter uma surpresa no final. Já aconteceu, né, Fá? Já. Ok, Matheus, eu lembro de ciúmes quando vem os pensamentos suicidas. Ok. Então vamos... Não sei por quê. Não ok. Eu lembro de ciúmes quando vem as pessoas suicidas, não sei por quê. Ok. Não Bom, sei se tem a ver. Continua, que ele tá fazendo picadinho. todo assunto que está ligado a outro tem alguma coisa a ver aí dentro da sua mente que a gente não sabe o que é, a não ser que se faça uma terapia. Né? Tem a ver, sempre tem a ver. Se tem pensamento um ligado com o outro com uma certa constância, tem a ver. Tem alguma coisa linkada aí dentro que a gente precisa averiguar, tá, Matheus? Nada é do nada, né? Nada é do nada. Então, vamos falar desse assunto. É um assunto muito importante para ser tratado, para ser conversado aqui, porque o suicídio é algo que uma pessoa com pensamento suicida não pode esperar, certo? Alguma coisa aí? A Selma acabou de chegar no boa noite. Boa noite, Selma Leite, seja muito bem-vinda, cara amiga da casa, amiga de sempre, né? Deixa eu ver se está tudo certo com a minha gola aqui, da camisa do Mentes Vencedoras. Então vamos lá. Então vamos mandar brasa, Fá, vamos para o assunto? Vamos lá. Bom, quando a gente fala de pensamento suicida, é importante a gente entender o seguinte. Esse é um assunto que não pode esperar. E por que eu estou entrando nesse assunto tão pesado logo na segunda-feira? Porque a gente conhece pessoas, né, e especificamente, talvez essa pessoa até veja essa live depois, né, e saiba que você é uma pessoa especial, né? Mas a gente foi inspirado em você, essa live. Logicamente eu não posso citar qual é a pessoa, mas se essa pessoa estiver assistindo, ela sabe, né? E o que acontece é o seguinte, muitas vezes esses pensamentos tomam conta, muitas vezes esses pensamentos são recorrentes, muitas vezes as pessoas pensam nessa situação e quando elas exteriorizam isso, não é simplesmente olhar e pensar que é um ser humano querendo chamar a atenção. De fato é. De fato é um ser humano querendo chamar a atenção, dizendo, me socorram, olhem para mim, olhem para a minha dor, olhem para o meu desespero, olhem para a minha vida, olhem para a minha história, deem atenção, pare um pouco isso que você está fazendo, que não tem tanta importância, tem coisas mais importantes. Uma pessoa quando cita
ou quando busca o suicídio, não é simplesmente chamar a atenção por chamar a atenção, é chamar a atenção para um pedido de socorro. Então, pensamento suicida e palavras suicidas, todas elas devem ser levadas a sério. Porque a partir do momento que aquilo que foi exteriorizado pela boca, saiu pela boca, é algo que já está no coração e na mente antes de sair. Não tem como você falar algo que você não tenha pensado antes. E se você pensou, acabou se tornando uma possibilidade do fato ocorrer. Então, para você que ouve, às vezes, pessoas falando em suicídio, fique atento. E não olhe com desdém esse comportamento. Com certeza é uma pessoa que não está bem emocionalmente, com certeza é uma pessoa que não está legal, que está precisando de apoio, de ajuda, está precisando de amor, não de dedo apontado. Então tem uma pessoa que nos inspirou a falar sobre isso, uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, inteligente, uma pessoa capacitada, uma pessoa batalhadora, que deu a volta por cima várias vezes na vida, e que estudada, com conhecimento da mente humana, foi colega de formação nossa, né? E que se vê numa situação que é recorrente esse pensamento. Então a gente vai falar sobre isso, e se você estiver assistindo, você sabe quem é você, saiba que é com muito amor também para você. Então vamos lá. Primeira coisa, quer fazer alguma pergunta? Você sempre começa perguntando, falando algo. O que nos leva a ter esses pensamentos suicidas? Bom, o que leva a ter pensamento suicida, com certeza é algo que está enraizado lá na mente subconsciente, provavelmente, eu estou falando provavelmente, não estou dizendo que cada caso é um caso, mas é praticamente certo que esteja ligado à infância. Então, como a gente já falou em outras situações, existe um evento causador inicial, geralmente lá na infância, lá no começo, um trauma, e isso daí ele fica enraizado dentro da mente da pessoa, escondido na mente subconsciente, principalmente se for um evento muito traumático. Então o subconsciente esconde esse evento, mas libera o sentimento de dor, um sentimento que a pessoa nem sabe muitas vezes de onde vem. Muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ela não sabe de onde vem. E muitas vezes esse evento, ao longo da vida, ele é reforçado no que é chamado de evento causador secundário. Vários eventos causadores secundários. E o evento causador final é essa depressão, essa tristeza, essa vontade de morte, esse pensamento fixo em algo tão cruel. Então sempre está ligado a algum evento do passado. Luciano, isso daí pode ser genético? O que acontece é o seguinte, a nossa genética tem uma memória também, não só memória física. Mas não é basicamente isso que está acontecendo, não é questão da genética. E se for questão da genética, também dá para trabalhar, gente. Com programação neurolinguística, no nível master, você trabalha com reprogramação da memória genética da pessoa. Então você vai na memória que foi herdado lá dos antepassados, até tataravô e mais lá para o fundo, você consegue trabalhar isso daí, ressignificar isso daí no nível master em programação neurolinguística, né? Que é um trabalho muito árduo, mas é muito trabalhoso de se fazer. A gente aqui sabe, aplica essa técnica de reprogramação genética, da memória genética, mas dá para se trabalhar também quando é isso. Mas geralmente não, geralmente é uma coisa de algum trauma, principalmente da infância, que está lá sendo reforçado. Quando a gente fala de alguém que se suicidou, ela não precisa necessariamente estar sofrendo, estar com depressão. Pode ser algo assim instantâneo. Aconteceu um evento, ela não aguentou e acabou se suicidando. É muito raro acontecer isso. Geralmente a pessoa ela vem com pensamentos recorrentes, ela já tem um histórico de baixa autoestima, ela já tem um histórico de introversão, de recolhimento, e às vezes não, às vezes a pessoa até é extrovertida. Você pega, por exemplo, o ator Robin Williams. Só que aquilo é o que você conhece na tela, né? Ele era extrovertido, mas era o que nós conhecíamos na tela. Mas por trás, o que acontecia? O que tinha por trás daquela pessoa? Né? Então são pensamentos que já vêm recorrendo há muito tempo. É uma baixa estima, é uma depressão que vem acompanhando a vida da pessoa, e que uma hora o negócio
pode dar errado e acontecer o problema. O que A acontece? Luana colocou assim, ó, Lu, tem muitos adolescentes aqui no oeste de Santa Catarina que estão se suicidando. Infelizmente, perdi um amigo por conta desses pensamentos negativos. Uhum. Realmente, isso está acontecendo muito com jovens, né? Uhum. Adolescentes. O Matheus colocou assim, sabe quando eu tive meu primeiro relacionamento, eu terminei porque fui traído e hoje reconheço que sou um pouco ciumento. E quando penso em ciúmes, tenho vontade de desistir, sabe? Uhum. Acabei de lembrar. E a Lourdes está dando boa noite. Boa noite, Lourdes. Seja muito bem-vinda. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o que o Matheus disse aqui. Legal, Luana. Legal que você comentou. Não legal de a gente gostar da situação, né? Mas legal você ter exposto isso daí, que é muito importante expor isso daí. A gente está acompanhando uma série da Netflix, que é, eu não lembro, é 13 Reasons Why, né? Os 13 porquês na Netflix, fala de jovem, adolescente ali, suicídio nessa fase, dentro de uma escola, questões de bullying, de destruição daquilo que a gente chama do espírito humano. Né? Então é uma série muito pesada, né? Enfim, é muito triste assistir aquela série, mas retrata aí um ponto recorrente que hoje muitos jovens estão suicidando e tem muito a ver com questões do passado. Você pega o caso do Matheus aqui, logo no primeiro relacionamento, uma desilusão como essa. Então e provavelmente, Matheus, essa questão é um dos eventos causadores secundários que traz esse tipo de pensamento. Tem outros mais a fundo, lá para o fundo, provavelmente, e isso tem que ser trabalhado, tem que ser rastreado, tem que ser, né, formatar esse HD aí. Se ele já foi formatado, ficou alguma pendência pelo que você está falando, se você ainda tem pensamento recorrente disso, tem coisa aí para ser trabalhado, tá? Tem coisa para ser trabalhado. Ficou resquício aí de coisas não resolvidas ainda, tá certo? Então é importante a gente ressaltar isso daí. Bom, a questão é o seguinte: o que leva a pessoa, por exemplo, a tentar o suicídio ou suicidar? O que você tem a dizer aí, Fábio? Eu acho que na cabeça da pessoa, no momento, né, em que ela começa a pensar isso, é que ela vai se livrar daquele problema. Uhum. Morrendo vai acabar e pronto, tô livre. Ótimo. Acabou, é a solução. Para ela é a solução. Uhum. O que acontece é o seguinte: um suicida, né, ele não está, eu falo com autoridade sobre essa questão. O suicida, ele não está querendo morrer. Nós temos um programa interno que é o de manutenção da vida. Então, a pessoa não está querendo morrer. Ela está querendo fugir dessa dor. É uma dor tão intensa que destrói lá dentro o ser humano, destrói o espírito humano, que ele quer fugir dessa dor e a maneira que ele encontra, ele associa essa dor que é emocional na consciência, ele associa a fatores físicos. Associa ao corpo físico. O que acontece? A gente vai ter que entrar um pouquinho no campo da física quântica. O que acontece que as pessoas não entendem é que a nossa consciência não está ligada ao corpo físico. Então é o que o Matheus acabou de colocar. Eu penso que eu sou o problema. A solução sou eu deixar de existir. Ok. A questão é o seguinte: o problema, Matheus, e todos vocês que estão assistindo, o problema, ele não é um problema, a não ser que a gente dê o significado de problema para um fato. Tudo que acontece na nossa vida é experiência. Algumas experiências comemoramos, outras lamentamos e choramos. Mas nada é um problema, a não ser que a gente dê esse significado para o fato. Então, vamos entender primeiro essa questão. Vamos lá. Quando você fala em deixar de existir, que é um pensamento recorrente para as pessoas que pensam em suicídio, quando se fala em deixar de existir, a pessoa ela esquece uma lei da natureza, uma lei da física, uma regra da física que é inviolável. Energia não deixa de existir, ela apenas se transforma. Isso é lei da física, gente. Você pega qualquer livro, não precisa ser física quântica, não. Você pega qualquer lei de física, está lá assinado por Albert Einstein.
a energia ela não deixa de existir, ela apenas se transforma. O que isso quer dizer? Aí você pega o experimento da dupla fenda, que foi o que realmente revolucionou, que levou toda essa descoberta do mundo quântico, e você vê o seguinte: antes de algo se tornar matéria, ele é uma onda de energia. E a matéria é uma partícula de energia, energia condensada. Antes de ser partícula, ela é uma onda de possibilidade, uma onda energética de possibilidade. Quando ela é colapsada por uma observação, por uma medição, por uma mente consciente, ela se torna uma matéria que é uma energia condensada. Tudo que existe no todo, tudo que existe no multiverso, tudo que existe na existência é energia. Então, o teu corpo físico é energia. O teu corpo energético é energia. Aquilo que se chama de alma, espírito, é energia. Você não é esse corpo físico que apodrece. Você é algo que anima esse corpo físico, que faz esse corpo físico funcionar, que você usa esse corpo físico como veículo, mas você não é esse corpo físico. Você é algo muito além do corpo físico. Se você pegar, por exemplo, a gente mostra isso nos cursos que nós ministramos na área de inteligência emocional, você vai ver isso no Practitioner, na formação em PNL que você vai fazer, Matheus. A gente tem um equipamento de radiestesia que a gente mostra o seguinte: o teu corpo energético, que ele é muito maior do que o corpo físico, só que não enxergamos esse corpo energético quase nunca. Quase nunca, às vezes dá para enxergar quando ele está muito intenso. Mas o que acontece? Quando a gente passa o aurímetro perto da pessoa, dependendo da energia que a pessoa está emanando, a metros e metros e metros e metros de distância você já vê o aparelho registrando essa emanação de energia. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você fala de consciência, a consciência ela não está ligada ao corpo físico. A consciência... Ah, Luciano, mas a consciência não está no cérebro? A consciência estando no cérebro, ela não está no corpo físico? Não, a consciência transcende o corpo físico, transcende o cérebro. Ela está no cérebro, ela está no coração, ela não está no único ponto. O coração tem um fator de consciência muito forte, uma energia consciente muito forte. Então, ela não está ligada ao corpo físico, ela está ligada ao corpo energético, aquilo que as religiões chamam de espírito, alma, seja lá que nome quiser dar. E aí é que está a questão. Quando existe a chamada morte, que é o término do funcionamento do corpo físico, só fala aí, fala o que tem aí. A Ju chegou. Opa, Boa Juliana! noite. Juliana e meu amigo Rogério Belo, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos na área da física quântica aqui, falando sobre esse tema forte que a gente escolheu para começar a semana, né? Seja muito bem-vinda, senta aí, senta conosco. Vamos lá. Então, a consciência está ligada ao corpo energético, que as religiões chamam de espírito, de alma. E a energia ela não deixa de existir, ela apenas se transforma. Então aquilo que a gente chama de morte, que é a falência do corpo físico, não a falência da vida, porque a vida não deixa de existir, uma vez que vida é energia e energia não se perde, ela se transforma. O corpo, a consciência, onde que ocorre o sofrimento emocional? É no corpo ou na consciência? Na consciência. Na consciência, é ali que dói. Se a consciência está ligada ao corpo energético e não ao corpo físico, o que acontece quando o corpo físico para de funcionar? Essa energia vital, que é o corpo energético, ele deixa de estar ligado, linkado a esse corpo físico. Luciano, para onde vai? Não sei. Não tem ideia. Isso daí ainda não sei, não tem nenhuma evidência ainda. Mas a verdade é que essa energia ela vai para algum lugar, porque ela não deixa de existir, ela se transforma, ela pode sofrer uma mutação, mas ela vai para algum lugar. E a consciência, estando ligada a esse corpo energético, ela acompanha. E se a dor está na consciência, a dor acompanha essa energia para onde ela for, esse corpo para onde ela for. Então, existe uma ilusão que as pessoas têm de achar que... Eu não estou falando de religião, de quem disse não, gente. Eu estou falando de física. De achar que
matou o corpo físico, você matou a dor. A dor está ligada à consciência, está ligada à mente, e a mente não está ligada ao corpo físico. O que está ligado ao corpo físico é o cérebro e o coração, que são físicos. A mente está ligada ao corpo energético. E se a energia não deixa de existir, ela apenas se transforma, ela é infinita, esse corpo energético é infinito. E se a dor está lá, ela vai permanecer doendo. Talvez até ampliada. Provavelmente ampliada. Então, destruir o corpo físico não é destruir a dor. Essa é a maior ilusão da humanidade. E é uma pena que as pessoas façam isso, porque depois não dá para voltar. O que acontece depois, Luciano? Não sei. Mas eu estou falando com base na física que a dor vai permanecer. Isso daí não adianta a gente fugir das leis universais. E não é nada esotérico que eu estou falando. Volto a falar, estou falando com base científica, base física. Alguma notícia aí, Fá? Então eu vou mandar um abraço pro meu amigo Rogério, que ele mandou um abraço pra gente, tá certo? Tem alguma coisa para comentar sobre isso? Não. Não? Gente, Perfeito. então, o que é importante a gente entender nesse processo todo? Quando se usa esse termo, que é a pessoa, ela foi destruída no seu espírito. Já ouviu esse termo? Sim. A destruição, a pessoa estava morta espiritualmente, com o corpo funcionando, é uma pessoa que está arrasada emocionalmente. Realmente, fica muito machucado esse corpo energético. Isso daí vai refletir no corpo físico, que começa no corpo emocional, lembra dos 4 corpos? Corpo emocional, corpo intelectual, corpo físico, corpo energético. Então, você estoura ali o corpo emocional. Começa ali o negócio. O corpo emocional destruído, você já não consegue mais racionalizar. Vai matando o corpo intelectual. O corpo intelectual com o corpo emocional destruído, você vai atingir o corpo energético. Porque está ligado ao corpo energético. E a última coisa que aparece é o corpo físico. Esse corpo físico ele costuma ser destruído ou por doenças ou por uma ação de morte de fora para dentro, que a gente chama de suicídio. Que é a expressão máxima da autossabotagem. Então, primeiro, para você que tem esse tipo de pensamento e está acompanhando essa live, é muito importante você entender essa lei da física. A energia não deixa de existir, ela apenas se transforma em a vida é energia. Tudo que existe no todo, tudo que existe no multiverso, tudo que existe na existência é energia. Então a tua vida, a tua mente, o teu pensamento, a tua dor é uma forma de energia. Abstrata, mas é uma forma de energia. E ela não deixa de existir, ela se transforma. A questão é, quando você procura, por exemplo, um terapeuta, quando você faz um tratamento, quando você busca o autoconhecimento, quando você busca a ressignificação, quando você busca, por exemplo, trabalhar tudo isso que dói dentro de você, o que você está fazendo com essa energia chamada dor? Já que essa dor ela não vai deixar de existir, mas você pode transformá-la. Você pode, porque é o que acontece com a energia, ela não deixa de existir, ela se transforma. E você pode transformar essa dor, por exemplo, num motivador para você realizar algo. Grandes obras que existem hoje, que ajudam grandes pessoas saindo de grandes dores. Por exemplo, no nosso país, a gente conhece o Instituto Ayrton Senna, o Instituto Cazuza, de pessoas que sentiram a dor da perda de um ente querido e transformaram essa dor. Né? A dor não deixou de existir, mas ela foi transformada em impulso para ajudar mais pessoas. Então, toda dor pode ser transformada. Toda energia ela pode sofrer uma transformação. E vai sofrer essa transformação em um momento ou outro, mas ela não deixa de existir. Quando a pessoa ela tira a própria vida, o que ela fez? Ela não deu tempo para a dor se transformar em algo que pudesse ser produtivo. Uma experiência seria? Não deu tempo dessa dor, que é uma experiência, gerar frutos e receber uma transformação, que é a ressignificação do fato, para essa dor virar um motivador de eventos positivos. Se essa dor não sofreu uma transformação, o que acontece?
ela sai do corpo físico sem ter sido trabalhada. E ela acompanha o corpo energético na forma de dor. O corpo físico se transforma em adubo, que é uma energia que não deixa de existir, ela se transforma em adubo. E aquilo que animava o corpo físico, ela vai para algum lugar, que a gente não sabe o que é. Ah, Luciano, é reencarnação, ressurreição? Não sei, não sei. Isso daí não tem nada, eu não posso falar de achismo, de crendice. A religião diz uma coisa. Mas o que existe é que o corpo, essa energia, ela vai ser transformada e ela vai levar essa dor que não foi trabalhada, e essa dor está na consciência, e a consciência acompanha, o abstrato acompanha o abstrato. Sim. Ela não deixa de existir, não é porque acabou a matéria que essa consciência deixou de existir. Não existe isso, gente. Não existe. E você tem essa constatação tanto pelo lado científico, como eu estou falando, da física, como pelo lado religioso. Essa é uma sabedoria milenar, né? Que existe algo além, que a gente não sabe o que é, a gente imagina o que é, a gente interpreta livros sagrados imaginando o que é, mas a gente não sabe o que acontece quando essa energia sai. A gente tem a fé, cada um com a sua, mas não sabe o que acontece. Mas uma coisa é certa, o que as religiões chamam de punição, a física chama de uma consequência de uma energia destruidora, que é essa dor, que não foi trabalhada e não foi transformada. Então ela vai acompanhar essa consciência. Talvez no corpo físico, né? Luciano, e como que as religiões sabiam disso? Livros há milênios que foram escritos aí, e sabendo, mas tem tanta coisa que os livros sagrados diziam que hoje a ciência vai descobrindo, principalmente através da física quântica, né, que parece que está reencontrando, fazendo uma união da ciência com muitas religiões e tal. Gente, o que existe é o seguinte, existe um campo de energia que paira ao todo, isso daí já foi constatado, por exemplo, pelo Instituto HeartMath, lá da Califórnia, que é um dos institutos mais renomados no mundo todo na área de investigação científica. Então, quando você pega o HeartMath, aliás, pode pegar para mim ali em cima o livro, por gentileza, só para a Bena vai pegar o livrinho. Quando a HeartMath fez uma pesquisa, ficou claro que existe um campo de energia consciente que paira o todo. Essa energia consciente, ela tem o quê? Inclusive tem um livro aqui, ó, A Solução... Oi, gente, olha aí, a Pamela apareceu antes. A Solução HeartMath. Esse livro aqui é sensacional. E está muito ligado às descobertas desse instituto, um dos mais renomados do mundo na área de investigação científica. Então existe uma energia que as religiões chamam de Deus, que ela é consciente para o todo e interage com a nossa consciência. E essa energia, ela traz o quê? Todo o conhecimento do que sempre existiu, do que existe e de que um dia ainda vai existir, mas que na verdade a gente pensa que vai existir, que na verdade sempre existiu, mas que ainda não foi descoberto. O negócio começou a entrar naquele campo. E essa consciência, ela traz ali as suas regras. Tá? Gratidão pelo carinho aí, Juliana, Luana, gratidão pelo carinho aqui pelo casal. Gratidão mesmo. Então, essa consciência, ela realmente, quando você pega, ela mostra, ela já mostrava de alguma forma, pessoas conseguiam acessar essa energia consciente de alguma forma, e essa energia que paira o todo, que está no todo ao ser acessada, trouxe informações que hoje são corroboradas pela física quântica. Uhum. Tá certo? E vários estudos vêm confirmando tudo isso daí. Bom, essa energia que foi acessada há milênios e que serviu de base para muitos livros sagrados é a informação que diz que um suicídio é o maior sofrimento para o espírito que deixa o corpo. Seria coincidência o que a física diz e que livros sagrados dizem? E esse link dessa energia consciente que paira o todo, que foi
que foi constatado por um dos institutos mais renomados e sérios do mundo na área de investigação científica, tá certo? É só você acessar, por exemplo, no YouTube, Greg Braden. Quando você acessa, esse cara é sensacional, ele mostra todas essas pesquisas do Instituto HeartMath. Quando você acessa isso e você tem realmente conhecimento disso, você vê que suicídio não é um bom negócio. Suicídio não é se livrar da dor. Suicídio é simplesmente você perpetuar aquilo que você está querendo eliminar da tua vida. Por quê? Você não deu tempo para essa energia negativa de dor ter a sua transformação, uma vez que a energia não deixa de existir, ela apenas se transforma. Então, se você não deu chance, você está dando chance dela se perpetuar na tua consciência. O sofrimento se transformar perpétuo e é talvez até potencializado. O que acontece aqui? Eu vou pegar no pé de vocês dois, eu vou ter uma live com os dois, um do ladinho do outro. Ok, pois é, a Fabiana hoje está quietinha, gente. A Fabiana está um pouquinho, ela não está falando direito, ela está um pouquinho dodói. Uma afta, né? Uma afta. Ela tá com uma afta e ela fala, o dentinho parece que pega na afta e dói. Então ela tá bem quietinha hoje, tadinha. Então vocês estão vendo a voz dela bem baixinha assim. Eu tô deixando ela quietinha e tô batendo esse papo com vocês. Por quê? Pensamento suicida, um suicídio, a pessoa não quer morrer. Ela quer se livrar da dor. O problema é, como eu tô falando a live inteira, a pessoa ela não consegue se livrar da dor porque a dor é uma energia e essa energia não deixa de existir, ela se transforma. E quando ela tira a própria vida, ela não deu chance dessa dor se transformar em outra coisa. É uma ilusão, né? Achar que vai acabar tudo. Aliás, tem gente que diz o seguinte, a morte, ela é a única certeza que nós temos. Na verdade, a morte é a maior das ilusões. A única coisa que existe é vida, em várias formas. Em várias formas. Quando você fala, por exemplo, do multiverso, da teoria que está sendo tão estudada por pessoas seríssimas, os mais renomados astrofísicos do mundo. Você tem aí pessoas como Neil deGrasse Tyson, você tem aí pessoas como o que acabou de falecer, o Stephen Hawking, você tem ali o Brian Greene estudando tudo isso. O multiverso, os universos paralelos, são várias formas de vida, de existências. Isso ainda é uma possibilidade, não está comprovado, mas ao que tudo indica o caminho é uma questão de tempo, ele não tem mais volta. E quando você entra na teoria das cordas, você mergulha ainda mais isso daí. Então quando você vê isso daí, você vê realmente que quer para onde vai essa energia que anima o corpo depois que o corpo para de funcionar, ela vai levar algo com ela que é essa consciência. Então essa consciência tem que ser trabalhada e tem que ser revertido em algo positivo antes do término do funcionamento do corpo físico. Vamos lá? Vamos lá. A Luana já tinha reparado. Eu tô com a voz estranha, né? Tá quietinha aí, tá quietinha. Bom, agora, gente, eu tô aqui aberto pra gente conversar, né? Pra responder perguntas, de repente para receber também informações sobre isso daí. Porque se essa live não tiver a participação de vocês, ela fica sem sentido, né? Porque muitas vezes... É uma freada. Se você ouviu do outro lado, gente, é uma freada na avenida aqui do nosso prédio. Legal, continue. Porque na maioria das vezes acontece também de pessoas se suicidarem e as pessoas à sua volta não perceber porque ela não comenta. Muitas vezes eles não comentam, não quero mais viver, não estou mais com vontade. Eles ficam em silêncio. Quando você vê, nossa, aconteceu Quem isso. disse que a pessoa não comenta? Não, eu falo declaradamente não. Então, quem disse que não declaradamente? Observe sempre o comportamento das pessoas que você ama. As pessoas não falam só com palavras. Eu já demonstrei aqui na live, demonstro em cursos, o tempo todo, que as palavras têm só 7%, isso aí é um estudo dos anos 60, que continua muito atual na comunicação. As palavras são apenas 7% daquilo que nós comunicamos. 93% está na nossa fisiologia, a maneira como expressamos isso no nosso corpo, no nosso gesticular, e também na nossa entonação de voz.
toda a nossa comunicação ela é feita muito mais por esses conteúdos dos 93% do que por palavras. Toda mudança de comportamento tem que ser observada. Toda mudança de comportamento, ela diz alguma coisa sobre a pessoa. Quando uma pessoa ela começa a se recolher, diminuir seu contato com a sociedade, começa, por exemplo, a querer dar garantias que ela nunca se preocupou para as pessoas que ela ama. Quando ela começa a organizar muitas coisas, ela que nunca se preocupou em organizar muitas coisas na vida dela e começa a ter essa preocupação, fique sempre atento a todos os sinais que um ser humano possa estar emitindo. Porque ele não se comunica só por palavras. Aliás, pouco ele comunica por palavras. A mentira está nas palavras. Mas a verdade está na fisionomia, na face, na entonação de voz. Sim, mas adolescente, por exemplo, o que eles fazem? Eles se trancam, se fecham, não conversam com ninguém. Ok? E aí eu digo, pais, ou vocês que criam adolescentes, talvez não sejam os pais, os tutores, se teu filho está muito trancado, isolado do quarto, já temos um problema aí. Cadê a conexão? Eu falei na live de sexta-feira das 6 necessidades humanas. Segurança, insegurança, significado, conexão, crescimento e contribuição. Se você não está em contato com teu filho a ponto do teu filho ficar o tempo todo trancado num quarto, isolado, primeiro, você não está se conectando, já matou uma necessidade humana. Se você não está conectando, você não está ajudando o teu filho a crescer e contribuir, já matou mais 2. Se ele não contribui, ele não desenvolve o seu significado, a sua necessidade de significado. Quando isso acontece, de 6 necessidades humanas, você já matou, arrancou 4 do teu filho. Teu filho pode estar com um problema e você não sabe. Então, não adianta, principalmente com o adolescente. Se ele está isolado, já há um problema, porque hoje esse isolamento é inconcebível para a formação de uma identidade, de uma personalidade, de uma pessoa vencedora. Esse isolamento já diz alguma coisa. Alerta. Todo comportamento diz algo. Um comportamento de isolamento diz algo legal, positivo? Não. Como que... Mas, Luciano, às vezes a pessoa gosta. Veja bem, gente. Por mais introvertido que uma pessoa seja, por mais introvertido que ela seja, nós somos seres sociais. Então, uma pessoa que se isola, ela está indo contra a própria natureza. E você, quando você entra em desarmonia com a natureza, você está gerando um problema. Você está gerando uma chance de dar um problema muito sério. Com a natureza não se brinca. Não tem como você enganar a natureza. O que tem aí? A Luana colocou, todo adolescente ou indivíduo de alguma forma ou de outra encontra várias maneiras de se comunicar com outras pessoas. Sim. Se está se sentindo não muito bem. Exatamente. E muitas vezes não é por palavras. Como eu estou dizendo, gente, preste atenção nisso que eu vou dizer. As palavras mentem. O nosso gesticular, a nossa comunicação não verbal nunca mente. A nossa forma de gesticular, a nossa entonação de voz, a nossa roupa, se a gente está cuidando do cabelo ou não, se a pessoa está cuidando da barba ou não, se a pessoa está largada, com unha suja, tudo isso é comunicação, tudo isso está dizendo para a pessoa, para os outros que estão à sua volta, se eu estou bem ou não. Quando, por exemplo, eu não falo nada, quando eu, por exemplo, não estou expressando isso na minha face, nas minhas microexpressões faciais, o que é muito improvável, o olhar muda, o olhar vazio, o olhar morto. Quando eu não estou falando, então não tem entonação de voz, mas você vai ver isso se a minha unha está cortada ou não, se a minha barba está aparada ou não, ou se ela está toda por fazer, largada, se o cabelo está largado, se a roupa está largada, se a pessoa está com higiene em dia, se a pessoa está com a roupa limpa ou roupa suja. Então,
Quando uma pessoa está desprovida, por exemplo, dos cuidados pessoais, ela já está se comunicando dizendo, olhe para mim, eu não estou bem. É um mecanismo de defesa tão forte que nós temos, por isso que eu falo, observe as pessoas que você ama e as pessoas com quem você convive, elas estão se comunicando o tempo todo, mesmo em silêncio, mesmo trancado no quarto. Trancar-se no quarto já é uma forma de comunicação. A ausência de feedback, dizia um amigo meu chamado Amaury Pereira, já é um feedback. Já é um feedback. Porque nós estamos nos comunicando o tempo todo de várias maneiras, em tempo integral. Então, observar essa comunicação das pessoas à sua volta é fundamental, de repente, para você ajudá-la a não cometer esse equívoco tão grande de achar que dá para se eliminar todos os problemas eliminando somente o corpo físico. E nem o corpo físico se elimina, porque ele se transforma em adubo. Ele se transforma em alguma coisa. Tá certo? Certo. NDS Silva, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Alô, Ou bem-vinda. Ou bem-vinda, né? Sim. É de Jacareí. Opa, muito bom, seja bem-vindo mesmo. A Luana colocou assim, se um adolescente reclama muito, pode ter certeza que tem algo incomodando a pessoa. Sim, toda pessoa que reclama muito tem com certeza. O adolescente, apesar que muitas vezes eu me preocupo mais com o silêncio das pessoas do que com aquilo que ela está pondo para fora. O silêncio é até mais perigoso do que a reclamação, mas... Às vezes ela reclama muito, depois ela para, né? Aí é mais Aí ela perigoso se cala, ainda. aí... Aí é mais perigoso ainda, porque Exato. isso daí é um sinal de que o espírito está se destruindo realmente, deteriorando. Desistiu até de Né? Espírito reclamar. que eu falo aqui, gente, eu não estou falando no sentido religioso da palavra, tá certo? O espírito que eu estou falando é no sentido emocional da palavra. Né? Então, quando a pessoa se cala, e ela reclamava muito esse calo, o que isso está dizendo? Vamos olhar nas entrelinhas. Ela cansou mesmo. Cansei. É. E o cansar, ninguém me ouve. Esse isolamento, esse cansar é um grande perigo. É a perda da esperança. E a esperança é a força vital, ela é um nome bonitinho que se dá para o amor próprio. A esperança é a força vital que coloca a pessoa ainda em condições de lutar pela própria vida, por aquilo que ela acredita. Mas quando a esperança se vai, toda e qualquer crença de que algo pode ser resolvido vai junto. É a ausência da crença de que algo possa ser resolvido. Então, se uma pessoa fala muito e ela silencia de repente, tome cuidado. Tome cuidado e preste muita atenção. As pessoas precisam de cuidados. As pessoas precisam de amor, precisam de afeto. Elas precisam de proteção. Não, mas eu dei tudo isso para o meu filho. Eu dei tudo isso. Você, de alguma forma, negligenciou a observação mais próxima do teu filho. Mas eu dei tudo que ele queria, ele tinha. Talvez aí seja um problema. Não foi satisfeita ali a necessidade número 2 que todo ser humano tem, incerteza e insegurança, que faz com que a pessoa gere a satisfação da necessidade de significado, de se sentir útil, se sentir bem, recompensado pelo que faz. Isso pode ser com o marido, esposa. Todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano. Ok? Aí a Ju colocou aqui, ó. Mas também tem aqueles que se arrumam e vivem sorrindo. E quando menos espera, esta tira a sua vida. Sim. É, verdade. Elas disfarçam bem, né? Sim. Eu mesma conheci uma pessoa assim, que ela vivia brincando, sorrindo, parecia que ela era muito alegre. Nunca imaginou isso. De repente, ela estava tomando um remédio para depressão e acabou se suicidando. Bom, Mas foi tudo muito assim, de repente. Parece que desabou. nunca é de repente, gente. A pessoa sempre dá pequenos sinais. Sempre dá pequenos sinais. Aliás, você sabe uma categoria profissional que tem muita reincidência, tem uma grande incidência de suicídios? As pessoas De suicídios? mais riem. São os humoristas. Uhum. Sabe? Então, Verdade. existe sempre sinais na forma de mudança de comportamento. Não tem jeito. E por que eles fazem isso? É uma maneira de disfarce?
inconsciente. Sim, é uma fuga. É uma fuga. É uma fuga. Muitas vezes, a brincadeira exacerbada, a felicidade exacerbada, é uma forma de você não querer enxergar alguma coisa que não está bem resolvida lá dentro. Para ela mesmo, não Exatamente. mostrar para o outro. Não, para ela. pode ser para ela e pode ser para o outro. Aquela pessoa que ela tenta provar muito alguma coisa para alguém, pode ter certeza que ela não está com a certeza suficiente daquilo, porque aquilo que você tem certeza, você não sai querendo provar para os outros. Você já sabe que é. Ou você sai querendo provar para os outros a lei da gravidade. Não. Por quê? Está muito claro, você não tem dúvida. Então, tudo aquilo que uma pessoa tenta provar para outra pessoa, para os outros, enfim, é algo que ela ainda não tem certeza. Uma pessoa que fala muito em felicidade, uma pessoa que fala muito, que está extremamente feliz o tempo todo, uma pessoa que está dando risada do passarinho que tropeçou na árvore, essa pessoa que ri à toa, né, até um vídeo do Cortelli ele fala isso, né, isso não é felicidade, isso é idiotice. Né, a pessoa está rindo o tempo todo. Não, felicidade é você saber lidar com as adversidades, com os desafios que a vida oferece, nada além disso. Então você tem na lágrima e no sorriso você tem a felicidade. Agora, quando a pessoa está focada só na felicidade, querendo transparecer isso daí, já é um sinal de algum problema, que ela está fugindo de alguma realidade dentro dela que ela não quer encontrar. Ela está querendo provar para ela e para pessoas ao seu lado que está tudo bem quando provavelmente não está. Porque aquilo que está bem, que está calmo, que é certo, você não tenta provar para ninguém, você não tem essa necessidade tão enfática de exteriorizar isso daí. A Luana colocou assim, ó, certo, muito bom, Luciano. Eu já havia desistido de um certo momento em minha vida de viver, quando tinha uns 11, 12 anos, quando meus avós faleceram, mas me levantei das cinzas. Sim, sim. E o que aconteceu nesse caso, Luana? Exatamente aquilo que eu falei agora há pouco na live. A energia da dor, ela não deixou de existir na tua vida, mas você conseguiu, nesse ponto específico, transformar essa energia, já que ela não deixa de existir, ela se transforma. Você deu um novo significado para esse evento da sua história. Então, você começa a trabalhar tudo isso daí. E você vai diminuindo o peso da consciência. Quando você diminui o peso da consciência, do emocional, vamos dizer assim, você diminui o peso do corpo energético. E isso reflete no corpo físico. E você consegue preservar mais o seu corpo físico. Estão os 4 corpos interligados o tempo todo. Certo? Esse sorrindo o tempo todo que você diz, não é um sorriso assim, natural, que a pessoa está sempre sorrindo de simpatia. Aquelas risadas, né? Que às vezes você olha assim e parece que a pessoa não para de dar aquelas risadonas. Uma coisa assim, forçada. Porque ninguém fica dando risadona o tempo todo, né? Não é diferente de um sorriso de uma pessoa simpática que está sempre sorrindo. Você ri, você às vezes dá sua gargalhada, normal. Sim. Mas você tem um momento de tristeza. Quando você vê uma pessoa que publicamente o tempo todo está só exteriorizando uma alegria contagiante e tal, e você não vê essa pessoa exteriorizando momentos também de tristeza, de reflexão, tem alguma coisa ali. Fique atento. Tem alguma coisa ali. Porque não existe isso. A nossa vida, ela não é linear. A nossa vida, ela é um gráfico acidentado. Uma hora estamos bem, outra hora estamos ali passando por desafios da vida, uma hora estamos em luto, outra hora estamos em comemoração. São ciclos que se revezam. Então, quando uma pessoa... E às vezes, durante o dia você tem ciclos curtos. Uma hora você tem uma conta vencendo, outra hora você tem entrando dinheiro, uma hora você está com fome, outra hora você está se alimentando com algo saboroso. Então, são ciclos que se revezam. Você não consegue estar bem 100% do tempo. Então, uma pessoa que está bem 100% do tempo, e você vendo a estrutura emocional humana, porque não foi preparada para isso, a gente foi preparado para gerar resiliência. E você não consegue gerar resiliência sem a dor, você não consegue gerar vacina sem o veneno. Então, quando você vê uma pessoa sem demonstrar dor, ela não está desenvolvendo resiliência, ela pode cair a qualquer momento. Sim.
E pessoas que, vamos dizer assim, que vivem tentando suicídio, Uhum. por ficar muitas vezes tentando, e sempre ela é socorrida, isso pode tornar-se um vício na vida dela? Vamos lá. Uma pessoa que tenta o suicídio o tempo todo é uma pessoa que não se encontrou em momento nenhum da vida. Tá? Ela está chamando atenção, ela não está querendo ir embora. Porque uma pessoa que quer ir embora, ela faz algo que não dá realmente para remediar nada. Ela está gritando, socorram-me. Tá certo? Ela não está querendo morrer. A pessoa, ela tem a certeza disso. O suicida não está querendo morrer. Ela está querendo chamar a atenção para a dor enorme que ela sente. Só que, quando que o suicídio acontece? Quando a coisa escorrega. É num detalhe que saiu do controle, naquele novo grito de socorro, e a coisa acontece, e aí a coisa vai embora. Ou não dá tempo Então, de mesmo que a pessoa tenha tentado 7, 8, 9, 10 vezes o suicídio, uma hora pode acontecer, gente. Uma hora pode sair algo do controle dessa pessoa, porque essa pessoa já demonstrou que ela quer viver, ela está buscando esperança, ela está pedindo um socorro, ela está pedindo atenção. Mas uma hora ela pode perder o controle sobre sua atitude e escorregar. E aí quando escorrega, sabe aquela coisa, o dedo escorrega? Aí a coisa vai embora. E aí não dá tempo de salvar essa pessoa. Eu não tenho como fazer mais nada. Exatamente. NDS colocou aqui exemplos negativos do meio-irmão, mesmo não morando junto, pode negativar o comportamento de um adolescente? Meu filho. Peraí, deixa eu entender melhor aqui. Meio-irmão do filho dela. Tá. Exemplos... Não morava junto e... Não sei se ele se suicidou, né? Não tô entendendo. Ok, vamos considerar qualquer questão negativa. Exemplos negativos. Então, pode negativar o comportamento de um adolescente? Ok. Então vamos lá. Vou responder da seguinte forma. Todo ambiente influencia o comportamento de um ser humano. O nosso comportamento ele é influenciado diretamente pelo ambiente e esse comportamento gera capacidades, capacidades geram crenças e crenças geram a nossa identidade. Então olha só, o comportamento ele vem do ambiente e ele vai estourar lá na frente na forma de identidade que uma pessoa tem. Isso daí com base na pirâmide de níveis neurológicos da programação neurolinguística feita por Robert Dilts, que foi revolucionário. Agora, veja bem, se o teu filho, tá, ele tem acesso às informações desse comportamento questionável do meio-irmão que ele tem, vai influenciar de alguma forma, sim. A gente não sabe até que ponto, a gente não sabe em que grau, a gente não sabe de que forma. Mas se ele tem acesso e faz parte do ambiente dele, esse meio-irmão, mesmo não morando junto, vai influenciar sim. Se ele não tem acesso às informações desse meio-irmão, do que acontece, dos comportamentos negativos, se ele não tem nenhum tipo de acesso, aí não tem como influenciar. Mas o que eu estou entendendo assim, mais ou menos, por exemplo, se o meu meio-irmão já tentou suicídio, Okay. Isso pode incentivar o adolescente, o irmão mais Se novo? Se esse adolescente mais novo tiver acesso à informação que o irmão tentou o suicídio, pode sim. Se ele não tiver acesso a essa informação, não tem como. Tá certo? É nesse sentido que eu estou dizendo. Então tem que verificar. Que não ficou muito claro aqui se tem acesso a essas informações ou não. Então, se tem acesso, todo o ambiente influencia o comportamento. E todo comportamento ele vai se transformar lá na ponta de cima, de acordo com essa pirâmide de Robert Dilts, vai se transformar numa identidade, numa personalidade de um ser humano. E como ele vai contribuir para a sociedade, que é o que transcende essa identidade. Tá certo? No final, começa no ambiente e volta para o ambiente, porque o ambiente gera identidade, e a identidade devolve algo para o ambiente. Certo? Daí eu colocou aqui, NEDs masculino Jacareí. Eu não entendi. Entendi. Bom, mas tudo bem. Se quiser depois especificar melhor, NEDs masculino Jacareí, a gente não conseguiu captar, gente, tá? Desculpa, a gente não conseguiu captar. Talvez seja o horário, hoje foi intenso o dia, né? A gente já tá um pouquinho mais devagarinho. Fá, que horas são aí?
Já são 5 para as 11. 5 para as 11. Ok, vou dar aqui, vou contar de 1 até 3. Se não tiver mais perguntas hoje, a gente vai para o nosso merecido descanso, né? E deixar vocês descansarem também merecidamente. E a gente volta amanhã. Então, dou-lhe uma. Não apareceu pergunta. Dou-lhe 2. Nenhuma pergunta apareceu. Dou-lhe 3. 1, 2, 3. Perguntas aí, gente? Se você estiver escrevendo ainda. Ok. Bom. Aí, ó. É o Nedes e não a Nedes. Masculino, legal, né? Nedes. Muito bom, tá muito bom. Agora Show de bola. entendi. Agora a gente entendeu. Agora caiu a ficha. Legal, Nedes. Só tenho que agradecer a tua participação, como a participação de todos vocês, a participação do Nedes também. Muito boa, muito boas perguntas. E está convidado. Todas as noites estamos aqui às 22 horas com o nosso... Encontro marcado. Ok, minha loirinha, vem aqui devagarinho. Você que está com dorzinha hoje, né? Ah, ele colocou aqui, ó, o Nedes. E vamos fazer uma hipnose em Opa! Jacareí. Agora que caiu a ficha, ele é hipnotista, ele é um colega hipnotista, ele entrou em contato comigo no WhatsApp, ele tá no grupo Luciano Campos no WhatsApp, que aliás eu vou divulgar aqui no Facebook para quem quiser fazer parte, que eu tô sempre colocando coisa nova lá também, tá certo? Então, Nedes, é você que falou para mim, perguntou sobre o curso de formação em hipnose clássica, né? E do nosso formato, enfim. O que acontece é o seguinte, o Nedes ele pediu até quando tivesse hipnose na rua, né, aqui em Jacareí, para comunicá-lo. Então, legal, Nedes, seja muito bem-vindo aqui, todas as noites às 22 horas estamos presentes aqui, ok? Fá, vem pra cá, minha loirinha, não queremos ir embora, Luana, mais... Tá muito quietinha. Fabiana tá mais quietinha. Vai dar sono. E ela precisa descansar. Ok, Loirinha? Oi, gente. Dá um oi e um tchauzinho pro pessoal. Só oi, tchau hoje. Não, mas eu quero agradecer, gratidão pela participação de vocês em plena segunda-feira. Nossa, foi muito top essa live. Show. Beijão, até amanhã. Show. E, bom, o pessoal que acompanhou desde o começo a live sabe que foi inspirado em uma pessoa que a gente conhece. E essa nossa amiga, ela sabe, se ela estiver assistindo, que é para ela. Que ela está a alguns milhares de quilômetros distantes daqui, da nossa cidade de Jacareí, né, ao lado de São José dos Campos. Mas se você estiver assistindo, leve tudo isso em consideração e saiba que, por mais que muitas vezes a gente não tenha o sentimento de sermos amados, o amor está sempre presente. Isso daqui é uma forma de amor para você, levando para você esperança, levando para você informação e levando para você a certeza de que você é uma pessoa muito valiosa para a gente. Nós te amamos, certo, Fá? Sim, muito. Ok, então força e conte conosco, se puder e se quiser. Vem para cá, vem conversar com a gente. A gente está aqui de braços abertos, aguardando a tua chegada para acolhê-la como você merece, com muito amor. Tá bom? A Luana, amamos vocês, seus hinos, gratidão. A Juliana, muito bom. Lu e Fabi, muito boa live, gratidão, boa noite, beijo grande. Gente, beijo no coração de vocês, gratidão. Se você gostou, coraçãozinho aqui nesse pontinho aqui, ó, bem onde está meu dedo, ó. Legal. Se você gostou, deixe sua curtida, comente, pergunte, dê sugestão, enfim, participe, mesmo depois esse vídeo fica aqui. E se gostou, e se você lembrou de alguém que precisa ver esse vídeo, leve adiante, compartilhe, leve para frente o que é importante. Se você está aí no YouTube, já está aí no canal, já se inscreva aí no botãozinho vermelho e já clique ali no sininho, plim plim, para você ficar atualizado no nosso canal. Afinal de contas, aí no YouTube tem informações exclusivas, vídeos exclusivos que não vão para o Facebook. Então continue nos acompanhando e amanhã, 22 horas, temos mais uma Hipnolive. Nosso encontro marcado. 22 horas, te vejo amanhã. Até mais. Tchau, tchau.